tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja com você. Hoje eu estou aqui tentando estudar a Bíblia e buscando mais ao Senhor durante o dia, mas normalmente eu consigo mais pela noite. Aqui já ainda é de tarde aqui onde eu moro, então. E também eu tô um pouco doente, meio resfriada assim, mas mesmo assim eu tô tentando aqui buscar o Senhor, porque mesmo nos dias de fraqueza, nos dias de dificuldade, o Senhor está presente e o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando estamos cansados ou deprimidos, também com o coração angustiado, o Senhor chega na hora, mesmo na situação difícil, o Senhor está lá com a gente, porque Ele sabe das nossas necessidades, sabe que a gente é frágil e que a gente é dependente também, né? E mesmo no dia mal, a gente tem que louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele faz, porque o Senhor é bom e a graça do Senhor dura para sempre. Então, eu tô aqui tentando ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Aqui é a minha Bíblia. Eu ainda não pesquisei nenhum assunto, mas eu vou tentar estudar aqui para poder ler uma palavra aqui também. Eu estou estudando o livro de Mateus e estou vendo se eu acho alguma palavra para poder meditar hoje, porque eu tenho um livro de devocional, mas eu não tento acompanhar muito ele. Aí aqui eu coloquei o meu chá também, eu tô meio doente, eu tava me sentindo um pouco tossindo, gripada, com o corpo dolorido, mas agora eu tô melhor, graças a Deus. E também eu ainda tô melhorando, eu ainda não melhorei 100%, mas é isso. Coloquei aqui um louvor da Sara Beatriz, o medo não vai me parar. E é isso, eu tô tentando aqui ouvir os louvores. Eu ainda não sei como eu vou organizar aqui, porque essa hora é muito difícil pra mim parar e fazer as coisas. Minha casa é um pouco simples, mas Deus é fiel, glória a Deus. A graça do Senhor está presente e o importante é que o Senhor sempre está. O importante é o Senhor estar. E eu vou deixar uma palavra para vocês aqui. E glória a Deus, porque o Senhor nos dá forças em momentos tão difíceis e nos ajuda a buscar Ele de todo o nosso coração, mesmo nas dificuldades da vida, né? Mesmo com dificuldade financeira, né? Mesmo que a gente esteja passando por algum problema familiar mesmo, né? Também. Eu creio que o Senhor vai estar na causa, né? Da nossa família e na sua família também, se você crê, que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Que o Senhor, a graça do Senhor é infinita. E nós temos que ter nome do Senhor todos os dias, mesmo fracos ou fortes, em todos os momentos, porque Jesus quer que a gente realmente seja sincero e conte tudo para Ele, porque o Senhor é o nosso Pai. E estou ouvindo aqui a canção, eu vou ver se eu consigo outros louvores também, para poder buscar o Senhor nesse dia. E vou pesquisar também alguns assuntos bíblicos. Infelizmente eu não sei cantar muito bem assim, mas eu tento, graças a Deus, porque a Bíblia diz todo ser que respire, louve ao Senhor. Então é sobre isso, né? Nós temos que louvar ao Senhor todos os dias, temos que agradecer ao Senhor também, buscar, né?
e ler a Bíblia é porque quando estamos sozinhos, só Deus que sabe do nosso coração, quando estamos no secreto. E nós precisamos buscar o Senhor. No secreto também, eu tô gravando aqui, mas mesmo eu já tô aqui com a minha Bíblia e o caderno também, para poder louvar ao Senhor e glorificar o nome do Senhor nesse dia, porque o Senhor é fiel. Louvado seja Deus. Terminou o louvor aqui. E louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente está firmado em Deus, a nossa vida fica bem melhor, porque quando a gente não ora, sai de casa e não glorifica o Senhor, a gente acaba desistindo de buscar. Aí quando chega de noite a gente tá cansado e desmotivado. Mas como eu tenho tempo, e eu estudo pela manhã, então de tarde e de noite, mais ou menos, dependendo onde eu tenho algum tempo, porque eu ainda não estou fazendo estágio. Então eu estou tentando aprender mais sobre Deus e buscando o Senhor, né? Porque quando a gente tem tempo livre, a gente tem que buscar o Senhor para poder depois falar para as pessoas sobre o Senhor Deus, né? Sobre a palavra, sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, eu quero buscar o Senhor todos os dias da minha vida, porque o Senhor me salvou e eu acredito que você também queira louvar o Senhor, porque o Senhor eu estava tentando organizar aqui as minhas coisas e também definir os meus cachos, né? Definir meu cabelo. Só que nesse momento eu parei para poder dar a palavra do Senhor, porque eu lembrei também daquela passagem de Jesus, que Jesus foi lá na casa de Marta e de Maria para poder apregoar a palavra do Senhor e falar sobre Deus e sobre as coisas espirituais, né? Que é tão importante para a nossa vida. E Marta ficou lá fazendo as coisas dela, na casa, mas estava aos pés de Jesus, né? Então, nesse momento eu estou buscando a Jesus. E eu estou aqui lendo, né? Eu vou ler o capítulo inteiro e pesquisar também no Google e no ChatGPT. Já peguei aqui a minha água, né? Troquei para me poder ficar ativa e poder fazer a pesquisa no Google e estudar mais sobre esse livro de Jó, para poder fazer um pequeno resumo com a ajuda do Gemini do Google ou do ChatGPT também para poder aprender mais sobre a palavra do Senhor. Então, aqui no 42, né, já conclui o livro de Jó, falando que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? Então, e eu estou aqui lendo, né? Eu vou ler o capítulo inteiro e pesquisar também no Google e no ChatGPT. Já peguei aqui a minha água, né? Troquei para mim poder ficar ativa e poder fazer a pesquisa no Google e estudar mais sobre esse livro de Jó, né? Para
poder fazer um pequeno resumo com a ajuda do Gemini do Google ou do ChatGPT também para poder aprender mais sobre a palavra do Senhor, né? Então, aqui no 42, né, fala, já conclui o livro de Jó, falando que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? Então eu vou ler aqui a palavra do Senhor para vocês. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Pensei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me. Aqui continuando. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Então, essa palavra a gente aprende muito porque Jó adorou ao Senhor mesmo nas dificuldades da vida, de tudo que ele sofreu, mesmo perdendo seus filhos, ele continuou adorando ao Senhor, independente de tudo que houve na vida dele. E a gente deve seguir esse exemplo, porque não é fácil continuar na vida cristã se você não tem compromisso com Deus. E quando a gente tem um compromisso com Deus, aí o Senhor nos guarda e nos purifica e nos santifica para que a gente venha viver de acordo com a vontade dele. E quando a gente vê aqui no começo do livro de Jó que o inimigo foi até a presença do Senhor, o nosso Deus, e depois ele veio e destruiu praticamente a vida de Jó. Mas não tem como. detalhes para todo aquele que nele crê. Então nós devemos crer no Senhor, crer na palavra e assim fazer.
na sua casa. Então, se Jesus entrou na então eu vou continuar aqui buscando a Deus e poder pesquisar mais versículos aqui no Google e vendo alguns vídeos no YouTube e sempre buscando ao Senhor, porque nós devemos buscar o Senhor todos os dias, mesmo nos dias quando a gente está muito feliz, nos dias alegres e nos dias tristes, que estamos com o coração partido também, né? Mesmo que seja difícil, mas Jesus conhece o nosso coração e Ele está sempre do nosso lado. Então, que Jesus venha entrar na sua casa, que Jesus venha visitar você e fazer grandes coisas, porque o Senhor é fiel e Ele cumpre a promessa que Ele faz. Espero que você tenha gostado, que o Senhor te abençoe.